Marcos, capítulo 5, verso 1 a 20. Acompanhe a leitura que farei nesse instante. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjulgá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com eles. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por estarmos nesta manhã cultuando ao Senhor, glorificando o teu nome. Rogamos agora que o Senhor fale ao nosso coração através da exposição bíblica e que sejamos, Deus, edificados pela tua palavra. Que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Nós temos alguns irmãos que recentemente tiveram o privilégio de receber a sua licença para dirigir. Temos aqui pelo menos a Lina e o Arthur, né, que receberam a sua licença para dirigir. E ontem nós estávamos aqui com os jovens e estávamos falando sobre tomar multa. E estes dois irmãos, especialmente, não podem nem pensar em tomar uma multa, porque a legislação brasileira tem um rigor para esses que começam a dirigir novos. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: você que já dirige há mais tempo, já tomou multa? Com certeza, né? Essa semana eu paguei uma. Fazia tempo que não tomava, uns 2 anos. E nessas viagens do ano passado acabei, infelizmente, tomando uma multa. Aí você quer justificar e tudo mais, mas não tem justificativa. Está errado, pecou, tem que
ser disciplinado. Agora, graças a Deus, essa experiência eu nunca tive. Não sei se você já teve. Já teve a experiência de tomar tantas multas e ter a sua licença cassada? Agora, você sabe que se você tiver a sua licença cassada, a sua habilitação cassada, o que é que vai acontecer com você? Você vai precisar ficar um período sem poder dirigir, terá que ir a uma autoescola fazer uma reciclagem. E muito provavelmente nessa reciclagem eles vão lá ensiná-lo, educá-lo como alguém faltante, né? Alguém que descumpriu a lei, sobre as normas da lei, sobre os perigos de dirigir de uma forma imprudente. Então vão alertá-lo sobre estas coisas. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque hoje nós temos um texto que nos alerta para alguns assuntos muito importantes. E é interessante você olhar para esse texto, porque Marcos, ele gasta um bom tempo para falar sobre esse episódio, sobre a expulsão de espíritos, quando Jesus expulsa, manda para fora espíritos imundos, malignos. Nós temos uma das mais longas narrativas do Evangelho de Marcos, mas que coloca no centro, de maneira extraordinária, impressionante, o poder do Messias sobre o mal. O poder de Jesus sobre o maligno. E nós podemos ver que quando o mal assume a vida de alguém, nós vemos as trágicas consequências disso. E um fato que nós precisamos ficar muito atentos, queridos, é que, especialmente na nossa cultura, nos dias que nós vivemos, em muitas ocasiões, o mal não irá parecer mal. E há momentos que você, em algumas conversas, vai trazer aquela situação para compartilhar com o outro irmão, que na verdade não é um compartilhar, é uma fofoca. E aí você vai falar isso, mas não é tão ruim isso. Então, às vezes, a fofoca não vai parecer tão má assim. Às vezes, a luxúria não vai parecer tão má para você. Às vezes, a ganância não vai parecer uma coisa tão ruim, tão feia, tão má para você. Em alguns momentos, como alguns dizem por aí, falar uma mentirinha branca, dizem assim, uma mentirinha levezinha, uma mentirinha que não vai fazer mal a ninguém. Não vai parecer tão mal. Não é uma coisa pesada. Qual o problema, pastor? Todo mundo mente, né? Percebe, queridos, que nós vivemos numa cultura em que nós começamos a olhar para as coisas ruins, para aquilo que é mal, e simplesmente tentam nos convencer, e nós, em muitas ocasiões, tentamos nos convencer que estas coisas ruins, erradas, necessariamente não são tão más. Simplesmente não é assim, queridos. De fato, nós vivemos numa cultura que é tão audaciosa que começa a chamar o errado de certo e o certo de errado. E talvez você poderia argumentar que na cultura ocidental, o mais alto padrão moral não é um padrão moral de certo e errado. O mais alto padrão moral é, na verdade, um padrão de tolerância, de aceitação. Então, você nunca chama as coisas de errado. Você sempre deverá tolerar a escolha que a pessoa ao seu lado fez. Mas ele é responsável pela vida dele, né? Ele que escolheu. Se está certo para ele, quem sou eu para dizer alguma coisa? É a política da boa vizinhança. É a política de ser politicamente correto. Isso tem, infelizmente, dominado o conceito do mundo que nós vivemos, a cultura que nós vivemos. Mas é extraordinário, queridos, porque Deus, conhecendo o nosso coração, conhecendo o mundo que nós vivemos, Ele nos abençoa com esse tipo de narrativa.
para que nós fôssemos alertados, avisados e nos lembrássemos da verdade eterna. Que não é a cultura que rege a nossa vida, mas a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Então, queridos, aqui o que nós vemos? Na semana passada, nós vemos que Jesus entra no barco para ir para outra margem, tem uma tempestade, Jesus está dormindo no barco, e quando ele chega na outra margem, nós vemos que, ao chegar na outra margem, olha o que diz o texto: entrementes chegaram à outra margem, ao mar da terra, da outra margem do mar, a terra dos Gerazarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo. Jesus ele tinha falado com os discípulos para ir para um outro lugar, para que ele pudesse ter um tempo de descanso. Mas nós sabemos que por conta de toda a intensidade do ministério de Jesus, as multidões seguindo a Jesus, ele curando pessoas, ele libertando os cativos e oprimidos, nós vemos que chega num momento que Jesus fisicamente está cansado. E nós vemos esse cansaço tamanho que ele dorme no meio de uma tempestade, no barco. Mas agora eles chegam do outro lado. E aqui nós temos uma região de etnia mista, que havia muitos gentios nessa área. E na verdade, Jesus ele não teve muito tempo então para descansar. Então quando eles chegam do outro lado da margem, ele é imediatamente recebido por esse homem. Olha que comissão de recepção, né? Um homem que chega com um espírito maligno. E aqui então nós começamos a obter alguns detalhes sobre a vida desse homem e como estava esse homem. Acompanhe comigo a leitura do capítulo 5, dos versos 3 a 8. Diz assim: o qual vivia, olha como esse homem vivia. Ele vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, e ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, e exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Então aqui eu quero, olhando para esse texto, e até posteriormente nós leremos os versículos restantes, até o verso de número 20, eu quero aqui ver 4 questões com os irmãos, para nós observarmos nesse texto. E a primeira delas é que o mal, querido, ele não pode ser contido pela força externa. O mal, ele não pode ser contido pela força externa. Esse homem era literalmente incapaz de ser contido pelas pessoas. Veja o que o texto diz. O texto diz que cadeias não podiam segurá-lo. Que muitas vezes ele tinha sido preso com grilhões, com cadeias, e isso tudo era quebrado. Além disso, esse homem vivia em cemitérios, em sepulcros. E ele tinha ali uma espécie de poder sobrenatural que quebravam todas as correntes que eram colocadas sobre ele. Era uma coisa desesperadora. E aí existe essa incapacidade de conter esse homem. Ninguém podia segurá-lo, ninguém podia contê-lo. Eu fico tentando imaginar essa cena. Todo mundo tendo medo deste homem, pelas coisas absurdas que fazia. E aí, inclusive o texto diz que ele se cortava, ele se feria com pedras. Tamanha a degradação e o estado que esse homem estava. E existe nessa incapacidade, queridos, de conter esse homem, nós vemos aqui uma primeira lição sobre o mal. Sobre o mal do mal. É absolutamente impossível conter, subjugar, vencer o mal por meios externos. O mal não pode ser conquistado dessa maneira. Você não resolve o problema do mal com algum tipo de restrição externa.
Você não pode pedir à lei que faça o que somente a graça pode realizar. Então, é uma tendência pensar que de alguma forma, de alguma maneira, nós podemos suportar o mal, que nós podemos acorrentar o mal, que nós podemos mantê-lo separado por nossas forças, sem a intervenção divina. Isso é uma ilusão, queridos. Nós não conseguimos fazer isso. Simplesmente não pode ser feito. E nós vemos isso de maneira muito clara, muito evidente nessa cena, na vida desse homem. E aí eu quero pensar em algumas aplicações, especialmente para você que é pai. Se você é pai ou mãe, tem uma lição importante aqui. A paternidade deve ser mais do que uma restrição externa, do que o controle do comportamento dos seus filhos, por exemplo. Porque o problema não é o comportamento da criança. O problema é o mal do coração daquela criança que molda o seu comportamento. É o pecado que habita no ser humano. A menos que isso seja de fato tratado, esse comportamento não vai mudar de maneira duradoura. E aí existem milhares de jovens cristãos que nasceram num lar cristão, foram criados conhecendo as Escrituras, frequentando a igreja, e aí, quando chegam na faculdade, abandonam a fé. Por que isso acontece, queridos? E aí você pode pensar, por que eles estão abandonando a fé? Será que eles estão abandonando a fé deles? Na verdade, não é a fé deles. Em muitos casos, foi a fé dos pais. E uma vez que a restrição foi levantada, não pode fazer isso, você tem que ser assim, você tem que fazer desse jeito. E aí você espera que o menino, que a menina, que o jovem, que o adolescente, ele responda com um comportamento adequado. Mas o coração não está transformado. O que vai acontecer com ele na faculdade? O que vai acontecer quando ele se deparar com os banquetes que esse mundo oferece? Aquilo que está no coração dele será revelado. Portanto, querido, preste muita atenção nisso. Você e eu não temos a capacidade de restringir o mal. O Senhor Deus sim pode fazer isso. Ele pode transformar o nosso coração. E para vencer o mal, nós temos que reconhecer a nossa tal impotência de contê-lo. Eu e você não temos essa força. Não temos essa força. Outra questão muito importante que nós vemos nesse texto é que o mal é sempre destrutivo, nunca construtivo. O mal será sempre destrutivo. Olhem para esse homem. Era um homem que estava desamparado. E as coisas externas feitas por ele ou pelas pessoas não resolveram o problema. E observe a questão aqui relatada no verso de número 5. Andava sempre de noite e dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. E aí a gente olha para a figura física desse homem e vemos o que o mal fez com ele. Como ele era dominado por isso. Ao ponto de retalhar-se. Não é o que nós temos visto nos nossos dias? Quantos adolescentes, quantos jovens, tomados por um sentimento maligno, por uma sociedade, por uma cultura que enfatizam coisas totalmente contrárias às Escrituras, e aí esse jovem, esse adolescente, ele começa a vivenciar muitas situações de pressão, e para aliviar a sua dor, ele vai se mutilar. O que é isso, senão uma mente dominada por aquilo que é totalmente contrário à Escritura? E aí, na inocência e na ingenuidade, em muitas ocasiões, esse adolescente, esse jovem, ele acha que fazendo isso, ele vai aliviar a dor dele. Mas isso não acontece. Porque o mal é destrutivo.
O mal, por sua própria natureza, ele é destrutivo. O pecado, meus irmãos, ele é autodestrutivo. O pecado, querido, ele é sempre autodestrutivo. O mal sempre será destrutivo. Não existe mal construtivo, nunca, jamais. Você entende isso, querido? Não existe mal que está indo na direção certa. Não existe mal que tenha sabedoria. Não existe mal que está construindo algo em que você vai olhar para trás e vai dizer assim, isso aí é uma coisa boa. Então, se você está se entregando ao mal, quer perceba ou não, você está em um caminho claro, evidente, certo de destruição. De total destruição, de autodestruição. Porque é isso que o mal faz. E o problema é que o pecado, ele é tão terrível, que nem sempre, nós teremos a clara evidência de que este mal que nós vemos aqui é de fato mal. Quer ver uma coisa? Quando você está comendo demais. Gostoso comer, né? Ontem eu vim aqui, até os meninos brincaram, eu cheguei depois da exposição bíblica. Ê, pastor, veio só para comer, hein? E estava bom o churrasco que o Rodrigo fez aqui. É gostoso comer, não é? Mas sabe aquele momento que você começa a tentar entorpecer os seus sentimentos em uma ação idólatra, que faz da comida o seu substituto? E aí, ao invés de você descansar no seu Salvador, você faz da comida ou daquele comportamento um ídolo. Só que não parece tão ruim, porque a comida é gostosa. Eu tive uma experiência interessante. Acredito que já tenho mencionado em outros momentos, mas vou mencionar de novo. Eu fui diretor do Desafio Jovem por alguns anos. E, meus queridos, os rapazes chegam lá, como diz lá na minha terra, só o pó da gaita. Mas chega magro, é igual aquela música bem antiga. Quem é antigo vai lembrar, do Rebanhão. Eu era magro que dava dó. Meu paletó listrado de uma listra só. É mais ou menos assim. Só que os indivíduos chegam lá, e aí começa a comer. E aí come. Quando passa 2 meses, o cara já engordou uns 25, 30 quilos. Por quê? Porque a maioria deles joga toda a ansiedade, toda a compulsão que estava anteriormente nas drogas, agora na comida. E aí eu tentei, irmãos, eu falei assim, não, esses rapazes, muitos deles viveram nas ruas, estavam aí nas drogas, e aí eles precisam de dignidade. E lá, quando eu cheguei lá para ser diretor, era aquele prato feito, né? Então, quando o cozinheiro ia servir a comida assim, a espumadeira que colocava o arroz não parecia uma espumadeira, parecia uma retroescavadeira, né? Ela vinha assim, plaf, colocava aquele tanto de arroz, e era aquele prato assim que o cara se escondia atrás, de tão grande que era. Aí tinha um buffet, lá no Desafio Jovem, onde eu fui diretor, tinha um buffet bonito. Eu falei, não, vamos colocar os meninos se servirem. Jesus tem misericórdia. Se eu não tomasse conta, o último não comia. Porque o primeiro pegava toda a comida. E aí eu me lembro de uma reunião falando assim, pastor, não vai ter o tri-rap, não? Que era o rap, era repetir a segunda vez. O tri-rap era repetir a terceira vez. E aí eu falei assim, vamos implementar algumas atividades aqui para ver se muda. Olha, todo mundo vai comer salada primeiro. Aí todo mundo come salada para tentar encher um pouco, né? Mas não teve jeito, irmãos. Não tinha jeito. Aí eu coloquei um bandejão, separadinho. Alguns entenderam que o bandejão era um pratão grandão. Ficou maior ainda. O que é isso, queridos? Era uma necessidade de entorpecer os sentimentos com a comida. Agora, aparentemente isso não tem problema. Aparentemente isso não tem problema, porque é uma coisa boa. Mas quando fazemos isso, nós estamos substituindo numa coisa aparentemente boa por um ídolo. Quantas vezes você está na internet
E parece que é inofensivo, não tem nada demais. E você vai a lugares e visita lugares que não deve visitar. Mas não parece tão mal assim. Quantas vezes você, chegando agora, nesse período, que daqui a pouco nós vamos ter que fazer a nossa declaração do imposto de renda. Aí você chega para um médico que tem ali uma postura não muito adequada e fala assim, dá uns recibos para mim aí, quanto você cobra? Porque o governo vai cobrar muito imposto, é injusto fazer isso, eu preciso ter mais dinheiro no meu bolso. E aí você então sonega impostos e ganha um pouquinho mais de dinheiro para colocar no seu bolso. E aí você justifica dizendo assim, mas eu tenho que ter férias com a minha família, tenho que ter um dinheirinho. E aí você acha que necessariamente isso não é ruim. Porque você supostamente está investindo na diversão da sua família, sonegando impostos. Percebe, queridos, como muitas coisas aparentemente boas são más? E sabe, meus irmãos, nós devemos ter um santo temor, porque nós ainda temos dentro de nós uma tendência perversa, em certos momentos, de olhar para o mal e não ver o mal como mal. E a minha oração é que o Senhor ajude a minha vida e ajude a sua vida, para que a gente de fato possa olhar para essas circunstâncias e perceber aquilo que é contrário à verdade eterna do Senhor e não sermos levados por uma cultura que vive no maligno, dizendo que certas coisas são boas e que vão fazer bem para a nossa vida. Não vão fazer, porque podem entorpecer a nossa vida. Podem nos destruir totalmente. E a minha oração é que o Senhor derrame sobre nós graça para vencermos essa tendência. Mas é interessante que na sequência do texto, agora nós começamos a ver o texto mostrando uma abordagem da perspectiva divina sobre este homem que está nesse estado, nessa situação. Veja o verso 6. Diz assim que quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. E não se iluda, viu, querido? Aqui é uma afronta que esse homem está fazendo. É uma afronta. Ele não está desejando adorar a Deus. Isso não é adoração bíblica de forma nenhuma. E aí, então, nós vemos aqui uma terceira questão. Que o mal sempre está contra Deus. Não se iluda que essa suposta adoração não é uma adoração genuína e verdadeira, porque o mal sempre está contra Deus. O mal está sempre contra Deus. E então, na sequência, nós vemos o verso 7, que ele, exclamando em alta voz, diz assim, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Apesar de toda a inconsistência e estranheza que essa cena causa, tem algo que me chama a atenção aqui. O que é que nos chama a atenção? Via de regra, os homens fazem de todo o possível para negar a divindade de Cristo. Mas esses demônios, esses espíritos malignos não fazem isso aqui, porque eles sabem quem Deus é. Eles sabem o poder de Deus. E o objetivo aqui é interessante. E observe o título majestoso dado ao mestre pelo porta-voz do espírito imundo que habitava esse homem. Ele o chama de Filho do Deus Altíssimo. Nada menos que isso. E é exatamente o que Jesus é. O Filho do Deus Altíssimo. Por isso é importante, queridos, nós termos essa perspectiva e perceber que o mal é absolutamente intransponível por meios externos. O mal é sempre destrutivo, nunca é construtivo, e o mal está sempre contra Deus. E o objetivo do mal é derrotar tudo aquilo que é justo. Por mais que ele reconhece isso, ele sabe e tenta fazer totalmente o contrário.
E aqui nós vemos então a grandeza do Senhor e que Ele tem poder sobre o mal e sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. Porque não existe contestação. E eu quero que você pense comigo por um momento. Na sua caminhada, na sua batalha contra o mal, sobre quem você é e o que foi feito para você, deve vir antes do que o que você deve fazer. Entenda aqui, você deve primeiro afirmar a obra redentora de Cristo, a sua identidade como filho de Deus. Isso deve vir em primeiro lugar, não aquilo que você faz, mas quem você é. Quem é você? Você é alguém redimido, justificado pela graça do Senhor Jesus, Filho de Deus. Segunda coisa, a guerra, como o presbítero Bruno bem disse na liturgia, que Deus ele não só cancelou o escrito de dívida que era contra nós, mas Ele humilhou o inimigo, colocando debaixo dos seus pés, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, porque Ele batalhou em nosso favor. E aí nós vemos a vitória sobre o mal. Então é dessa forma que nós seremos encorajados, queridos, para lutar contra o mal. Porque se você pensar em você mesmo primeiro, você vai sucumbir. Porque a sua força sobre o mal não vem de você mesmo. Outro texto que nós lemos na liturgia, Efésios capítulo 6. Revesti-vos da armadura de Deus, da armadura do Senhor. Porque a nossa vitória não é encontrada pelos nossos méritos, pela nossa força, pelo aquilo que fazemos, mas é encontrada na cruz de Cristo, na graça do Senhor Jesus. É aí que nós somos, de fato, vitoriosos. E alguns teólogos dizem que o indicativo vem antes do imperativo. E é disso que eu estou falando. Lembre-se que o Senhor Jesus, na sua tentação, como é que ele vence o maligno? Satanás vem e tenta Jesus, mas ele vence o maligno. Marcos capítulo 3, 27 também fala sobre o poder sobre o maligno. E na cruz de Cristo nós temos a vitória sobre o maligno e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2,15. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós temos medo do mal. Mas pense comigo algo muito importante, que nós temos que nos lembrar. Você não tem que ter medo do mal. Você tem que temer a Cristo. Você tem que temer a Cristo. Porque Cristo, quando nós tememos, quando nós o adoramos, quando nós o reverenciamos, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele tem poder sobre o mal e Ele subjuga todo o mal. Sabe por quê, meu amado? Por causa do seu poder, por causa da sua justiça, por causa da celebração do seu sacrifício, da sua grandeza, da sua majestade, da sua soberania, de quem Deus é. É por isso que nós temos que temer ao Senhor. E quando você se submeter, temer a esse Cristo, você e eu, nós juntos teremos como família da fé esperança para enfrentar o que se opõe à vontade do Senhor constantemente na nossa caminhada cristã. Que você possa reconhecer isso, querido, cada dia da sua vida. E caminhando para o final do nosso texto, existe muita especulação, porque nós vemos na sequência que o que acontece. Jesus, então, quando diz para esses espíritos malignos chamados de legião, porque eram muitos, eles rogam a Jesus que os mande para uma manada de porcos. E depois essa manada vai do espinhadeiro abaixo, e todos morrem no mar, segundo diz a Escritura. E aqui há muita especulação sobre o episódio dos porcos, mas eu quero me deter no fato que ocorre posteriormente
aos espíritos malignos entrarem nessa manada de porcos. E uma coisa que é clara é que o mal vai criar sempre o caos. Vai criar destruição, vai criar morte, e essa é a consequência. É isso que você vê com essa manada de porcos. 2.000 porcos morrendo. E agora observe o seguinte. O verso de número 14 diz: os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos caminhos. O que foi que esses homens viram? Eles viram Jesus expelindo uma legião de demônios que dominavam um homem, que nós já vimos as características desse homem e o que o mal fazia com esse homem. E agora, esses espíritos vão para essa manada de porcos e essa manada morre. Então, olhe para um mal que é poderoso aqui nesse relato, nessa narrativa de Marcos. Mas o mal não pode ser contido por uma forma externa, por uma força externa. O mal, ele não pode ser... o mal sempre será destrutivo, nunca construtivo, e o mal está sempre contra Deus. E o Senhor Jesus, ele vence essas coisas todas. E por último, queridos, o que eu vejo aqui é que o mal ele vai sempre tentar roubar a nossa humanidade. Não apenas a sua espiritualidade, não apenas a sua consciência de Deus, mas a sua própria humanidade. A Bíblia diz que nós somos criados perfeitos, mas com a queda do homem, com o pecado que entrou no mundo, esse pecado ele nos destrói. Ele quebra a nossa relação com Deus, ele nos separa de Deus e ele começa a roubar a nossa humanidade. Se você lembrar da expressão do Senhor em Gênesis capítulo 6, verso 11, que diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência antes do dilúvio. Porque essas são as consequências do pecado. Mas quando a graça nos encontra, a libertação total, queridos. Veja o que acontece com esse homem agora. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado vestido em perfeito juízo e temeram. Verso 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava que o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Aquele homem, queridos, foi alcançado pela graça de Deus. Ele foi liberto pelo poder e pela graça redentora do Messias. Agora ele tem a sua mente restaurada. Ele tem a sua vida transformada. Ele recupera a sua humanidade de novo, porque é isso que a graça faz conosco. Agora nós nos despojamos do velho homem e nos renovamos do novo homem criado em justiça e retidão, que procede da verdade. E após a libertação e transformação desse homem, o desejo natural dele é o quê? É estar com Jesus. É seguir a Jesus. Deixe-me ir contigo, Jesus. Eu quero fazer parte dessa obra redentora. Eu quero anunciar o Evangelho. Eu quero falar do amor de Deus. Eu quero contar o que aconteceu comigo para todo mundo. E Jesus, estranhamente, diz assim: não. Não vem comigo. Eu tenho uma missão para você. Eu quero que você conte a sua história. Eu quero que você conte essa história da graça. Eu quero que você conte essa história da redenção. Eu quero que você conte o que aconteceu com você. E você vai fazer isso para aqueles que são da sua casa, para os seus. Volta para lá e faça isso. Conte a história da graça. Conte o resgate da libertação do mal. E Deus manda ele para os seus. Porque lembra quem ele era? O texto diz no final que as pessoas ficaram admiradas. Mas tem algo aqui que eu não esqueci. Eu deixei de propósito por último, que é o verso de número 17. O verso 17 ele diz assim: e entraram a rogar-lhe que se retirassem da terra deles. É interessante, queridos, que
A cultura que nós vivemos, o mundo que nós vivemos, quando as pessoas ficam sabendo dos acontecimentos, e no caso aqui, quando eles ficaram sabendo dos acontecimentos da libertação, eles chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, por favor, saia. Você pode ir embora daqui? Ele não quer o senhor aqui não. Por quê? Porque a graça ali fez mal para a economia. Porque a libertação era ruim para os negócios. E talvez eles não estejam sozinhos nisso. Talvez haja momentos para todos nós em que nós preferimos ter o nosso pequeno momento de mal do que sermos resgatados pela graça. Com certeza, isso não será declaradamente. Pode ser de uma maneira muito sutil na minha vida e na sua vida. E talvez você diga assim: Jesus, agora não. Agora eu estou ocupado. Agora eu não preciso do Senhor. E isso que eu estou fazendo agora está me deixando feliz. Está me dando alegria. Sabe, querido, nós precisamos da graça mesmo para desejar a graça. Nos nossos momentos de necessidade, da graça. Nós precisamos da graça para desejarmos a graça nos nossos momentos de necessidade da graça. Essa tem que ser a minha oração. Essa tem que ser a sua oração, queridos. Para que nós não sejamos dominados pelo pecado que habita em nós, pelo mal que habita em nós. Em muitas ocasiões, a nossa tendência natural será essa. E só vamos vencer esse mal pela graça redentora de Jesus, que derrama graça sobre nós. Então a sua esperança não é encontrada no que você faz. A sua esperança é encontrada na sua identidade de filho de Deus, filho desse Redentor, desse Deus Redentor que envia o seu Filho. Filho do Deus Altíssimo. Você conhece Ele? Você já confessou a sua necessidade dEle? Você confessa de novo e de novo e de novo e corre para Ele, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Que pela graça do Senhor possamos vencer a maldade do nosso coração e tudo aquilo que se levanta, fundamentado na verdade e na palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.